Então, você está no alto da década de 1970 como inventor da fórmula para bebês, uma criação que salva vidas ao alimentar bebês que, por algum motivo, não podem ser amamentados por suas mães. No entanto, ajudar apenas as mães que não podem amamentar não é suficiente, pois é um segmento tão pequeno da população e uma base de clientes bem limitada. Como você poderia fazer uma fortuna com isso? Agora você está procurando expandir ainda mais o seu negócio de fórmula, em vez de apenas vender para mães que não podem amamentar. E se você pudesse vender para todas as mães? Se você conseguisse isso, sua base de clientes seria muito maior. O número de clientes aumentará instantaneamente de 20 a 100 vezes. O problema é que você tem uma concorrência acirrada. O leite materno, algo muito superior e com um valor nutricional muito maior para os bebês, se comparado ao leite de vaca em pó misturado com açúcar que você está vendendo. Portanto, você precisa encontrar uma maneira de enganar o público em geral, fazendo com que acreditem que a fórmula é muito melhor do que o leite materno natural. Agora você pode estar se perguntando, mas narrador do Politizei, se fizermos isso, não estaríamos intencionalmente causando desnutrição em bebês? Bem sim, mas de qualquer forma, você precisa convencer o mundo de que a fórmula infantil é 1 milhão de vezes melhor do que o leite materno. Isso significa que você precisa de um pouco de propaganda, pagando médicos para promoverem a sua fórmula. No entanto, a campanha da Nestlé que foi criada para esse propósito se tornou um dos maiores escândalos médicos do século XX, envolvendo a maior empresa de alimentos do mundo. Para entendermos como vamos conduzir nossa campanha de propaganda para a fórmula infantil, em vez de começarmos do zero, tudo o que precisamos fazer é aprender como alguns dos maiores especialistas da história em moldar a opinião pública às empresas de cigarro. Ao contrário do símbolo de morte e doença que é hoje, era uma vez, no início dos anos 1900, os cigarros eram um ícone cultural de sofisticação, glamour e atração sexual. Eles eram uma mercadoria altamente valorizada por 1 em cada 2 americanos. Como as empresas de cigarros conseguiram esse símbolo de sofisticação? Com coisas como anúncios de revistas em cores completas, com médicos de aparência respeitável usando jalecos brancos fumando e slogans como "mais médicos fumam Camel do que qualquer outra marca". Cigarros são um exemplo inicial de uma campanha de influenciadores. Por quê? Porque a quem as pessoas admiram quando se trata do que consomem? Médicos. A quem as pessoas olham para determinar o que é legal? Celebridades. Sabemos, com certeza, que um grande número de pessoas seguirá o conselho de seus médicos. Porque entendemos a dependência psicológica que os homens têm por seus médicos então, se nosso objetivo é fazer com que as mães escolham fórmula infantil em vez de seu próprio leite materno, tudo o que precisamos fazer é fazer com que seus médicos lhes digam para fazer isso. Assim, você inicia a campanha de influenciadores da Nestlé nos anos 1970, basicamente conseguindo que médicos digam que a fórmula é boa e o leite materno é ruim. Você paga médicos e enfermeiras para sugerir sua fórmula como uma alternativa ao leite materno e, em lugares como Ásia e África, até contrata vendedoras que se vestem como enfermeiras para distribuir amostras grátis e fornecer conselhos médicos. Você se certifica de que essas amostras grátis sejam apenas grandes o suficiente para que, quando acabarem, essas mães tenham parado naturalmente de produzir leite materno, solidificando assim um cliente lucrativo e fiel. Quem se importa se a África, um dos seus maiores mercados, tem água poluída? Quem se importa se a maioria das mães que usam a sua fórmula não sabe que precisam ferver a água primeiro para evitar que as bactérias presentes na água causem doenças em seus bebês? Quem se importa se estima-se que bebês alimentados com fórmula em condições insalubres têm de 6 a 25 vezes mais chances de morrer por diarreia e 4 vezes mais chances de morrer por pneumonia em comparação com bebês amamentados? Mas isso obviamente não é culpa sua. Afinal, você imprime as instruções na embalagem e eles são responsáveis por lê-las, mesmo que sejam analfabetos. Mas então você se depara com um problema: leite de vaca em pó, açúcar e óleo vegetal não se aproximam nem um pouco do leite materno real. Não contém nada que possa ajudar os bebês a combater doenças ou desenvolver imunidade natural. Nem mesmo contém nutrientes suficientes para manter um bebê saudável. E em 1978, executivos da Nestlé são convidados a ir ao Senado dos Estados Unidos. E então, a partir de 1981, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu novas regulamentações nas quais você não pode mais comparar leite materno com alternativas de fórmulas. Isso é um problema que pode ser resolvido ao direcionar sua estratégia de marketing para regiões com menos restrições, como o Sudeste Asiático e o Pacífico, onde as vendas de fórmulas estão em alta. Enquanto você age como se fosse o maior defensor do leite materno nos Estados Unidos e na Europa, inclusive criando uma banda de bebês escrotos para transmitir sua mensagem.
Mesmo depois que milhões de pessoas começam a boicotar seus produtos, leis mais rigorosas são implementadas para impedi-lo de enganar as pessoas a usar sua fórmula. Ainda há relatos de que a Nestlé paga seus médicos para promover seus produtos, distribui amostras grátis e faz publicidade em hospitais. O leite em pó possui uma margem de lucro de aproximadamente 23%, o que significa que empresas como a Nestlé lucram cerca de 23 centavos para cada dólar em vendas, e até 2026, estima-se que essa indústria valha mais de 110 bilhões de dólares. Mas se você achou que a Nestlé parou por aí, está muito enganado.